Cumprimento aos meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, número 1. Por que testemunhar? Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, humildemente na Tua presença, meus irmãos e eu, buscamos a Tua bênção, a direção do Espírito Santo, ao abrirmos a Tua palavra. Abre a nossa mente. Responde os pedidos que cada um tem no seu coração. Reveste-nos do poder do Espírito Santo, sem o qual não poderemos entender a Tua palavra, Pai. Fala ao nosso coração através desta mensagem, em nome de Jesus. Amém. A missão de salvar almas é primariamente uma missão de Deus. Ele investe todos os recursos do céu para salvar o nosso planeta. Em Lucas capítulo 15, nós vemos Deus em busca do pecador. Sempre é Deus quem toma a iniciativa. Deus foi representado como o bom pastor em busca da ovelha perdida, a mulher que procura a dracma perdida e o pai que espera com anelante desejo, de braços abertos, o retorno do filho perdido. Antes de darmos um passo em direção a ele, o Senhor Jesus Cristo deu um salto em nossa direção. Éramos ainda seus inimigos, mas ele era o nosso amigo. Nós lhe viramos a costa, mas ele virou o rosto, a sua face para nós. Por que testemunhar? Verso áureo. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 2 Timóteo 2, versos 3 e 4. Deus deseja a salvação de todos, o maior número possível. Tomou todas as providências para salvar o pecador perdido. O grande desejo de Deus é que todas as pessoas, em todos os lugares, respondam ao seu amor, aceitem a sua graça e sejam transformados por seu Espírito e salvas para o seu reino. Seu maior interesse é a nossa salvação. Seu amor é ilimitado, sua misericórdia é incomensurável, sua compaixão é infindável, seu perdão é inesgotável, seu poder é infinito. Diferentemente dos deuses pagãos, que exigiam sacrifícios, o nosso Deus fez o sacrifício supremo para nos salvar. Não importa quanto desejemos ser salvos, Ele quer nos salvar, Ele já morreu por nós. Testemunhar diz respeito a Jesus. Trata-se do que Jesus fez por nós, de como Ele mudou a nossa vida e das maravilhosas verdades da sua palavra, que nos revela quem é Ele e a beleza do seu caráter. É impossível conhecer Jesus e não testemunhar a respeito dele. Ele é bom, Ele é amável, Ele é um precioso amigo. E nós precisamos contar isso para aqueles que ainda não conhecem Jesus. Na parte de domingo, oferecendo oportunidades de salvação. Deus oferece diariamente oportunidades, chances, para que as pessoas de todos os lugares o conheçam. Ele move o coração delas mediante o Espírito Santo, ele se revela através da natureza e ele se revela através da maior e mais perfeita revelação, que é Jesus Cristo, seu Filho amado, que foi enviado para a terra, tornando-se um de nós, tornou-se carne da nossa carne, sangue do nosso sangue. Jesus é o rosto divino que nós conhecemos. Esta é a perfeita revelação de Deus. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 19, Lucas capítulo 19 e o verso 10. Aqui nós lemos: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Você se considera perdido? Então é a você que Jesus veio buscar e salvar. Os sãos não precisam de médicos, mas sim os que estão doentes. Os santarrões do tempo de Jesus, os chamados fariseus, que arrotavam santidade, já se consideravam salvos. Jesus Cristo disse: eu vim buscar os que se consideram perdidos, os que sentem falta de um Salvador. Abra sua Bíblia também em Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 5 e os versos 19 e 20. Aqui nós lemos: irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador,
salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Tem uma obra mais maravilhosa, preciosa do que esta? Salvar almas destinadas à perdição, pessoas que estão caminhando para a perdição eterna, e você busca estas pessoas, você ora por elas, você intercede por elas, você vai à casa delas, você abre a Bíblia para elas e fala do amor precioso de Jesus Cristo, e você resgata estas almas. Que precioso, que confortante, que missão sagrada é esta que Jesus Cristo nos deu, de testemunhar do amor dele. Conforme nós lemos em Tiago, aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. O livro de Romanos amplia este pensamento. Em Romanos capítulo 1 e 2, tanto os gentios que viram a revelação de Deus na natureza humana e os judeus que receberam a revelação profética de Deus nas escrituras do Antigo Testamento, todos estavam perdidos. Em Romanos capítulo 3 a 5, o apóstolo Paulo revelou que a salvação vem pela graça, unicamente por meio da fé. E em Romanos capítulo 6 a 8, ele descreveu como a graça que justifica cada cristão também santifica o cristão. E em Romanos capítulo 10, Paulo declarou que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E depois ressaltou que ninguém pode invocar se não crer, e ninguém pode crer se não ouvir, e ninguém pode ouvir a menos que alguém lhe diga. Portanto, nós somos os elos de Deus no plano da salvação para alcançar os perdidos com a glória do Evangelho. Jesus poderia ter idealizado um plano de salvar os pecadores através dos anjos, mas não, ele escolheu você, escolheu a mim, como testemunhas de Jesus Cristo. Nós somos o rosto de Jesus para as pessoas que ainda não o conhecem. Temos que revelar o seu amor. Na parte de segunda-feira, o que agrada a Jesus? O que mais dá prazer para o coração de Deus? O nosso mundo está repleto de maldade, de sequestros, de guerras, de mortes, de lares separados. Deus chora, Jesus Cristo chora. Assim como Jesus chorou quando olhou para o túmulo de Lázaro, diz, Jesus chorou. Jesus ainda chora, mediante todas as desgraças e pelos sofrimentos humanos. Mas, queridos, existe uma coisa que dá prazer e alegria para o coração de Deus. Qual é esta coisa? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, versos 6 e 7. Lucas capítulo 15 e os versos 6 e 7. Aqui nós lemos: E chegando em casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Encontrar a ovelha perdida traz alegria para o coração de Deus. A parábola da ovelha perdida não mostra um pastor voltando de mãos vazias, de braços vazios, triste, cabisbaixo, porque não encontrou a ovelha. Não, queridos, não existe esta cena de um pastor fracassado. A parábola da ovelha perdida mostra um pastor voltando alegre, feliz, convocando todos para entrarem em festa, porque a ovelha perdida foi achada. Bendito seja Deus pelo sucesso da missão de Jesus Cristo, o bom pastor. O verso 7 diz: Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Também leia comigo Lucas capítulo 15 e agora o verso 10. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos por um pecador que se arrepende. A alegria no céu, ela é bem específica. É quando os pecadores se arrependem, porque foi por isso que Jesus Cristo encarnou, tornou-se um de nós. Foi por isso que ele morreu na cruz, para salvar os pecadores. Portanto, quando uma alma se arrepende, quando um pecador dá as costas para Satanás e se volta para Jesus Cristo e o aceita como Salvador, isto produz grande alegria e grande festa lá no céu. Agora leia comigo Lucas 15, versos 22 a 24. Aqui lemos: Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. Ou seja, o filho pródigo, ao voltar para a casa do pai, veio maltrapilho, veio cheirando mal, veio descalço, e o pai correu ao encontro dele e disse:
traga o melhor vestido, coloque um anel na mão e também coloque alparcas, sapato nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. É esta festa aqui representada na volta do filho para a casa do pai. É esta festa que acontece no céu, quando você se arrepende, quando você confessa os seus pecados. Isso produz alegria no coração de Deus. Aleluia! Todo o céu se alegra quando os perdidos são encontrados neste mundo cheio de doenças, desastres e morte. Podemos trazer alegria para o coração de Deus ao compartilharmos as boas novas da salvação. Uma das maiores motivações para levar o amor de Cristo é saber que testemunhar traz alegria ao coração de Jesus. Toda vez que revelamos sua graça, o céu entoa cânticos de louvor. A Bíblia diz que Deus canta. Abra sua Bíblia em Sofonias capítulo 3 e o verso 17. Sofonias capítulo 3 e o verso 17. Aqui nós lemos: O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, com cânticos. Outra tradução diz: calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Regozijar-se-á em ti com cânticos, diz a outra tradução. Existem cânticos no céu. Jesus canta louvores de alegria, festejando a conversão de um pobre pecador. Queridos, vamos dar esta alegria para o coração de Jesus? Ele tudo sofreu por amor a você. Não custa você alegrar o coração de Jesus, testemunhando dele para aqueles com quem você se encontra dia a dia. Na parte de terça-feira, crescendo por meio da doação. Quem doa, cresce. Quem guarda para si mesmo, morre. Nós podemos encontrar uma boa ilustração no Mar Morto. O Mar Morto marca a altitude mais baixa da Terra, 423 metros abaixo do nível do mar. Ele é considerado o mar mais baixo do mundo. O Rio Jordão flui do mar da Galileia e serpenteia através do Vale do Jordão até terminar no Mar Morto. O Mar Morto só recebe, não dá nada. O clima quente e seco, com a intensa luz solar e as condições do deserto, faz com que a água do Mar Morto evapore rapidamente. Como o teor de sal e minerais do Mar Morto é de 33,7%, pouca coisa sobrevive em suas águas. Não há peixes, não há plantas, apenas alguns micróbios e bactérias na parte inferior. Na vida cristã também. Toda vida cristã que só recebe e não dá, não comunica, não se torna fonte a jorrar, esta vida cristã vai morrer. Queridos, se a graça de Deus que atua em nossa vida não fluir para os outros, ficaremos estagnados e quase sem vida, exatamente como o Mar Morto. Não é assim que devemos viver. Abra sua Bíblia em João capítulo 7, verso 37 e 38. João capítulo 7 e os versos 37 e 38. Aqui nós lemos: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Jesus Cristo agora já foi glorificado. No dia do Pentecostes, Jesus Cristo foi glorificado e foi entronizado no santuário celestial e derramou o Espírito Santo. Hoje você e eu vivemos na era e na dispensação do Espírito Santo. O Espírito Santo é dado a todo aquele que busca, todo aquele que pede. Ele se tornará habitação do Espírito Santo, templo do Espírito Santo. E meus queridos, aqui diz que você, ao receber o Espírito Santo, você se torna uma fonte sempre a jorrar. Diferente do Mar Morto, que só recebe e não dá nada, você se torna uma fonte sempre a jorrar. As pessoas que se encontram com você recebem da água da vida, que é Jesus Cristo. Recebem do maná espiritual, que é Jesus Cristo.
Abra sua Bíblia também em Lucas capítulo 6, verso 38. Lucas capítulo 6 e o verso 38. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço. Porque com a medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Dai e ser-vos-á dado. Queridos, nós damos e recebemos. A mão que se abre para dar é a mão que está aberta também para receber. Quando você estuda a Bíblia com alguém, quando você abre a Bíblia para revelar o amor de Deus para alguém, você está sendo o maior beneficiado. Muitas das verdades incompreensíveis ao nosso pensamento, elas se tornam compreensivas quando nós estamos explicando a Bíblia. Quando você abre a Bíblia para explicar para os outros, você começa a entender a Bíblia melhor. E os pontos obscuros se tornam claros. Porém, isso não acontece com alguém que lê a Bíblia e não comunica, com alguém que lê a Bíblia e guarda só para si. Deus só começa a revelar maiores e mais profundas verdades quando você está ensinando, quando você está passando para os outros aquilo que Deus lhe deu. Deus poderia ter realizado o seu plano de salvar os pecadores sem o nosso auxílio, mas para desenvolver o nosso caráter, a semelhança do caráter de Cristo, precisamos partilhar da sua obra, com o propósito de participar da alegria de Jesus, a alegria de ver pessoas redimidas por seu sacrifício. Devemos colaborar em sua obra para a redenção dos pecadores. Os que desejam ser vencedores precisam negar a si mesmos. E a única coisa que efetuará essa grandiosa obra é interessar-se vivamente pela salvação dos outros. Quando você, depois de um dia de trabalho, volta para casa e em vez de escolher descansar, você tira uma noite ou 2 noites na semana para ir à casa de alguém, abrir a Bíblia, estudar a Bíblia, buscar os perdidos, isto realmente mata o egoísmo. Isto é o que Jesus Cristo diz, negar-se a si mesmo e fazer a vontade de Jesus. Nós crescemos quando compartilhamos o que Cristo fez em nossa vida. Considerando todo o bem, todas as maravilhas, todos os milagres que Deus tem feito na nossa vida, seria um egoísmo muito grande não contarmos para os outros, não partilharmos com os outros do que Jesus Cristo tem feito em nós e por nós. Se deixarmos de partilhar a fé, nossa vida espiritual se tornará tão estagnada como o mar morto. Na parte de quarta-feira, fidelidade ao mandamento de Cristo. Qual é o mandamento de Cristo? Antes de Jesus subir ao céu. Mateus capítulo 28. Abra sua Bíblia. Em Mateus capítulo 28, veja aqui o mandamento que Jesus nos deixou antes de subir para o céu. Mateus capítulo 28 e o verso 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ide, queridos, nós precisamos obedecer o mandamento de Jesus, de ir, de ensinar, de testemunhar. A lealdade a Cristo requer um compromisso de fazer a vontade dele. A lealdade a Cristo exige obediência aos seus mandamentos. Resulta em um coração que pulsa como o coração de Cristo na salvação dos perdidos e coloca como prioridade o que ele prioriza. Na primeira carta de Timóteo, capítulo 2, abra sua Bíblia. Primeira carta de Timóteo, capítulo 2, e os versos 3 e 4. Primeira carta de Timóteo, capítulo 2, e os versos 3 e 4. Aqui nós lemos: porque isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador. O que seria bom e agradável diante de Deus? O que seria bom e agradável? Verso 4 responde: que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. É isso que é bom e agradável aos olhos de Deus. É isso que faz alegria e produz cânticos no coração de Deus. Que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E ainda lemos na segunda carta de Pedro, capítulo 3, e o verso 9. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9. Aqui nós lemos: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia,
Você acha que Jesus está demorando? Eu também acho. Eu queria que ele já tivesse vindo ontem. Eu estou ansioso pela volta de Jesus. Mas sabe por quê? A volta de Jesus Cristo ainda não aconteceu? Aqui na segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9, está explicando. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao arrependimento. Por que é que Jesus Cristo não veio ainda? Porque ele é longânimo, ele quer salvar mais pessoas. Hoje existem pessoas se salvando, pessoas que se Jesus tivesse voltado ontem estariam perdidas, mas hoje elas se salvaram porque abraçaram a Jesus, confessaram seus pecados. Deus é apaixonado pela salvação das pessoas. Não há nada mais importante para ele. É o seu desejo sincero que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Muitos vão se perder, mas não por vontade de Deus. Deus queria salvar a todos, mas nem todos aceitam a Jesus como Salvador. Vão se perder por escolha própria, não por escolha de Deus. O mandamento de Cristo, de que cada um de nós participe da sua missão como testemunha do seu amor, graça e verdade, é fruto do seu desejo de que toda a humanidade seja salva. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 13 e o verso 47. Atos capítulo 13 e o verso 47. Porque o Senhor assim nolo mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação aos confins da terra. Jesus Cristo não colocou só Paulo como luz dos gentios. Você e eu também fomos chamados por Jesus Cristo e fomos ungidos pelo Espírito Santo para sermos luz para os gentios, luz para aqueles que ainda estão nas trevas. Há ocasiões em que uma profecia do Antigo Testamento tem mais de uma aplicação. E esta profecia de Isaías foi citada pelo apóstolo Paulo. Leia Isaías 49, verso 6. Isaías capítulo 49 e o verso 6 é uma profecia com dupla aplicação. Aqui Paulo está usando uma profecia do Antigo Testamento, aplicando-a para nós. Leia Isaías 49 e o verso 6. Disse mais: pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. A aplicação primária deste texto aplica-se a Israel, que foi chamado por Deus para ser luz dos gentios. Israel deveria evangelizar o mundo, mas Israel não cumpriu com este plano. Mas Israel não cumpriu com esta missão dada por Deus. Israel se fechou. Israel se tornou exclusivista. Só nós temos a verdade, só nós estamos salvos e os outros estão perdidos. Eles falharam no cumprimento da missão dada por Deus. Mas, queridos, Paulo pega este texto de Isaías 49, verso 6, e faz uma nova aplicação, uma segunda aplicação, dizendo que você e eu fomos chamados por Deus para sermos luz dos gentios. Luz na comunidade onde vivemos, luz na fábrica que trabalhamos, luz na escola onde estudamos, luz dentro da nossa casa. Todo verdadeiro cristão nasce no reino de Deus como um missionário. Se nós não somos missionários, se nós não almejamos salvar pessoas com quem nos encontramos ou na nossa vizinhança, se não temos este desejo no coração, alguma coisa está errada com a nossa salvação. Se você não se preocupa pela salvação dos outros, é melhor você começar a se preocupar com a sua salvação. Na parte de quinta-feira, motivados pelo amor. Que melhor e maior motivação para pregar o Evangelho, para salvar almas, do que o amor. O amor de Jesus por mim. O amor que eu tenho por Jesus Cristo vai me mover, vai me impulsionar, vai me constranger a sair de casa, a quebrar a timidez, quebrar a vergonha, me expor, indo na casa das pessoas, abrindo a boca e falando de Jesus Cristo, que viveu nesta terra e morreu por nós, e que ressuscitou e subiu ao céu e vai voltar muito em breve. Estas boas novas nós precisamos dar para o mundo que perece sem esse conhecimento.
Afinal de contas, queridos, Jesus Cristo é o único que morreu pelo seu povo, ressuscitou pelo seu povo, subiu ao céu e disse: eu voltarei. Não existe outro Salvador, não existe outro fundador de religião que tenha estas características especiais que Jesus tem. Ele veio do céu, se tornou um de nós, ele morreu na cruz, ele ressuscitou, ele subiu ao céu e ele disse: eu voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Ele deu provas de que ele é Deus, ele é mais do que um homem que nos salvou, ele é o Deus que nos salvou. Só nós, os cristãos, temos esta verdade. E onde quer que você levante o nome de Cristo e fale de Jesus, ele vai atrair as pessoas. Porque Jesus mesmo disse: quando eu for levantado, a todos atrairei a mim. Abra sua Bíblia, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 14. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5 e o verso 14. Aqui nós lemos: porque o amor de Cristo nos constrange, o amor de Cristo nos impulsiona, o amor de Cristo nos empurra para testemunhar e para falar quem é Jesus. Quão precioso é esse amigo Jesus Cristo. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Geralmente eu ouço pessoas dizendo: por que eu sou pecador só porque Adão pecou, eu nasci pecador? Sim, porque um pecou, todos pecaram. Mas, queridos, esta é somente a metade da história. A outra metade linda e maravilhosa da história é que um só morreu e logo todos morreram. Ou seja, Jesus morreu no nosso lugar e todos nós estamos salvos. O verso 15 agora diz: ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Jesus morreu por você para que você não viva para si mesmo, viva para ele. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nossa vida tem que ser cristocêntrica. Nossos planos precisam ser cristocêntricos. Nossos projetos precisam ser cristocêntricos. Nossa família precisa ser cristocêntrica. Tudo tem que girar em torno de Jesus, porque ele morreu por nós, ele ressuscitou por nós, ele subiu ao céu e ele vai voltar. Nossa vida tem que girar em torno de Jesus, a missão que ele nos deu. E ainda no mesmo capítulo da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, e agora o verso 18 a 20. Aqui nós lemos: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Jesus morreu por nós e nos deu o ministério que é dele, o ministério da reconciliação. Assim como ele veio reconciliar os pecadores com Deus, ele diz: você também, que foi salvo pelo meu sangue, recebe o ministério da reconciliação, porque você tem que sair por aí reconciliando os pecadores que ainda não foram reconciliados com Deus. E o verso 19, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Temos que contar para o mundo que Deus não considera a vida cheia de pecados que você viveu. Matou, roubou, é um criminoso, é um traficante, é um adúltero. Deus não considera nada disso. Ele só quer que você saiba que Jesus morreu por você. Você aceita a morte de Jesus para perdão dos seus pecados? Aceito. Então o seu passado morre. Seus pecados são apagados e você é reconciliado com Deus como se nunca tivesse pecado. Isto é graça divina. E o verso 20, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Você não é qualquer um nesta terra. Você é embaixador de Cristo e deve viver como um embaixador de Cristo, onde quer que for. Como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Nós vivemos uma vida de reconciliação com Deus e nós vamos exercer um ministério de reconciliação, trazendo pessoas para Jesus. Eu não sei quantas almas eu já ganhei para o reino de meu Senhor Jesus Cristo, mas, queridos, mesmo que eu já tenha ganho através do trabalho do Espírito Santo agindo por meu intermédio, mesmo que eu tenha ganho 100, 200 mil, 10 mil pessoas, eu não estou satisfeito. Eu quero ganhar mais almas para Jesus. O apóstolo Paulo foi motivado pelo amor.
Por amor somos capazes de fazer certas coisas que não faríamos por nenhuma outra razão. Quando ele declarou que o amor de Cristo nos constrange, apresentou uma verdade eterna. O amor de Cristo controlava as ações de Paulo e motivava o seu testemunho. Com um destemido propósito e singeleza de espírito, ele, Paulo, compartilhou o plano da salvação em todo o mundo mediterrâneo. Quando reconhecemos verdadeiramente o grande e imenso sacrifício de Cristo por nós, somos dominados pelo seu amor e somos compelidos a partilhar o que ele fez por nós. Por que testemunhar? Queridos, é impossível não testemunhar quando realmente nascemos da água e do Espírito. Quando fomos gerados pelo Espírito Santo, salvos por Jesus Cristo, é impossível não testemunhar, porque o verdadeiro cristão nasce no reino de Deus como um missionário. Que Deus faça de você uma testemunha de Jesus, um missionário de Jesus, e que Deus lhe dê a paz de Jesus. Jesus te abençoe. Amém.